E aí, vocês estão bem? Bom, espero que não. Eu sei que todo mundo aqui que acompanha Jujutsu Kaisen já tá ligado no nosso mano Naoya, né? O 100% velocidade e 0% dano, que na verdade nem rápido ele é. E eu vou te explicar já já o porquê. A galera fala bastante de personagens fraudes, que são aqueles que a gente bota um hype, pelo que o próprio anime mostra, só que na hora não parece ser isso tudo. Mas o Naoya nem se encaixa aí, porque o cara praticamente mostrou tudo e mesmo assim não fez nada, cara. Vamos analisar o Naoya. No início ele foi criado pra ser forte e superior aos outros. A criação dele foi bem, como possamos dizer, intensa, né? Bem, o clã Zenin por si só já é intenso, já que eles se importam só com as técnicas e a energia amaldiçoada, até mesmo excluindo pessoas como o Toji, sendo que o Toji podia dizimar o clã sozinho. Só que sabemos que ele não fez isso porque ele não mata de graça, né? Mas a Maki depois fez a boa. Então o Naoya aprendeu que respeito não se conquistava, era herdado. E que questionar a hierarquia era fraqueza. Isso explica bastante também o porquê deles tratarem as mulheres, tipo a Maki, como lixo, já que as mulheres do clã serviam mais para cuidar das coisas e etc. E com o tempo, essa criação virou soberba. Naoya passou a confundir privilégio com mérito e autoridade com superioridade. Ele só respeitava os mais fortes, como Satoru Gojo e o próprio Toji. Temos até a cena que ele vai ver o fracassado do clã Zenin. Só que quando ele vê o Toji, ele percebe que o Toji era forte que só porra, moleque. E por isso a gente vê ele com frequência falando do Toji como alguém acima dos demais. E nessa criação, o Naoya, ele não se via acima só por ser forte, mas por acreditar que o mundo funcionava do jeito que o clã ensinou. E isso vai fazer ele quebrar muita cara, viu? Porque ser forte no local onde todos te exaltam é fácil, né, cara? E pra piorar, ele foi anunciado como o líder do clã. Aí o ego subiu mais do que já tava na cabeça. Chega o cara e diz que vai vir matar o Megumi, cara. Indo atrás do Megumi, ele encontra nosso Proto e o Choso, e já bota a banca, né? Temos aquela trocação de soco, a cena viral dele batendo no Choso e arrumando o cabelo, e foi aqui que muita gente virou fanboy dele. Sim, por causa dessa pequena cena. E já vou explicar como funciona a técnica amaldiçoada dele, que não é o que muitos pensam, acham que a técnica dele tem a ver com velocidade. Mas não, a técnica dele não tem nada a ver com velocidade. A técnica do Naoya, à primeira vista, parece muito com a do pai dele, o Naobito. Os dois usam a chamada técnica da projeção, que divide o movimento em 24 frames, como se a realidade funcionasse em quadros por segundo. Quando o Naoya ativa a técnica, ele não percorre esses frames correndo com o próprio corpo. Ele define a sequência e o corpo dele simplesmente salta de um frame para o outro, aparecendo exatamente onde ele planejou. Já quando ele toca outra pessoa, o efeito muda completamente. Quem é tocado não é teleportado, como o Naoya. Essa pessoa é forçada a executar os mesmos frames com o próprio corpo, respeitando o ritmo imposto pela técnica, e se errar um único frame, o corpo trava por um instante. É exatamente assim que a Maki consegue lidar com a técnica, entendendo o ritmo, quebrando a previsibilidade e fazendo a Naoya perder a vantagem que ele acha que tem. Ou seja, a técnica funciona de um jeito para o usuário e de outro para os inimigos. No Naoya, ele projeta o movimento, nos outros, ele impõe uma regra rígida ao corpo. E por isso é importante reforçar que isso não é velocidade, porque o Naoya não está se movimentando mais rápido o tempo todo, ele apenas aparece nos pontos que já foram definidos. E quando alguém entende esse padrão e quebra o ritmo, a técnica perde impacto e suas limitações ficam claras. Só que ele consegue acumular sim velocidade, quando ele ativa consecutivamente várias vezes esse feitiço, que é o que ele faz no combate dele contra a Maki. E ele já prova que é bucha quando ele se exibe tanto pro Choso e leva uma surra. E só não morreu aqui porque o Yuta salvou ele. Primeira aparição, primeiro combate e já foi brutalmente solado. Bom, vamos relevar, né? Pô, ninguém vence todas, né? Mas pra ele perder todas pelo visto tem sim. Depois desse X1 com o Choso, ele vai aparecer agora só no massacre do clã Zenin. Ele recepciona a Maki aí de um jeito bem carinhoso, né? Falando que se não dá pra arrumar um rosto melhor pra ela, ah, seu miserável. E fica humilhando ela lá, porque o clã Zenin decidiu executar a Maki, a irmã dela, porque elas eram fracassadas do clã Zenin. É, eu já ouvi isso antes, hein? A irmã dela se sacrifica pra liberar a restrição celestial da Maki e a Maki sai matando todo mundo, meu filho. Só usa energia amaldiçoada quem não se garante na porrada, meu parceiro. Aí depois da Maki dizimar uma grande parte do clã, o Naoya parte pra cima, puto, porque ela não é o Toji, né? Ele mete uma sequência de soco e quebra a parede, só que a Maki começa a acompanhar os movimentos dele. Até que ele vai dar um golpe com tudo, e a Maki esmaga ele com um soco muito bem dado, tá? Maki vence dele sem suar, moleque. Na real, de todo mundo do clã, né?
E acaba que o Naoya não morre, a Maki não finaliza ele. Mas se ela não finaliza, tem alguém pra finalizar, né? E ele morre com uma facada nas costas. E ele só vem voltar depois como maldição. E ele até tem uma expansão de domínio bem roubada, mas acaba que ele é solado pela Maki novamente. Então nem voltando bem mais forte, o cara não consegue parar de ser bucha, mano. Agora entende o porquê dele ser o mais bucha dos Zenins? O Naoya praticamente se meteu em várias brigas e não ganhou nenhuma. Se ele não botasse tanta marra, não iríamos julgar, tá ligado? Mas o cara promete até o impossível de cumprir. Pô, aí não dá, né? Mas aí, me diz, você também acha que ele é bucha? Se inscreve no canal, me ajuda a bater um 1.000 de inscritos, vai. Deixa o like e comenta pra me ajudar. Valeu por ter assistido.